Boa tarde, senhores. Mais uma vez no canal Sou Bolsonaro 2018. Compartilhem os nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal. Vamos atingir a marca de 5 mil inscritos, dando uma força aí para o Bolsonaro chegar à presidência. Hoje eu vou comentar um pouco sobre os vários ataques que o Jair Bolsonaro vem sofrendo por parte do PSDB. O Geraldo Alckmin tem vinculado aí na imprensa um vídeo mostrando o Bolsonaro discutindo com duas mulheres e dizendo que o Bolsonaro trata as mulheres dessa forma. Bom, primeiro eu queria comentar o seguinte: o primeiro vídeo é da discussão do Jair Bolsonaro com a deputada então Maria do Rosário. Esse vídeo é de 2003, faz exatamente 15 anos que esse fato aconteceu. Além disso, a discussão aconteceu da seguinte maneira: o Bolsonaro estava defendendo a redução da maioridade penal, conversando com os jornalistas, expondo, a sua posição, que ele é favorável à redução da maioridade e as penas mais duras para os bandidos, inclusive para os estupradores, quando a deputada Maria do Rosário se meteu na entrevista. E ela, vocês observem no vídeo que ela começa a chamar o Jair Bolsonaro de estuprador. Ela diz que é por causa da posição dele defender essa proposta de redução da maioridade penal, é que os números de estupros crescem, que ele seria um estuprador. E aí o Bolsonaro então começa a discutir com ela, responde a ela, e fala para ela que ela não precisava se preocupar, que ela com certeza ele não estupraria porque ela não merece. E aí a discussão se arrasta, mas tudo se deu porque a deputada Maria do Rosário se meteu numa entrevista que o Bolsonaro estava dando a jornalistas. Ela não tinha sido chamada. E digo mais, a deputada Maria do Rosário, ela é contra a redução da maioridade penal e contra toda e qualquer medida que possa aumentar a pena para os criminosos. Ela é totalmente defensora, dos direitos humanos. A outra situação foi com a jornalista da Rede TV. Naquela ocasião, o Jair Bolsonaro estava discutindo sobre a Comissão da Verdade, a chamada Comissão da Verdade. E ele estava dando uma entrevista para os jornalistas discutindo sobre a Comissão da Verdade, ele dizendo que a Comissão da Verdade era uma verdadeira mentira, porque tudo que se colocava lá na Comissão da Verdade não tinha nada a ver, eles apenas estavam tentando denegrir a imagem do governo militar e que eles não investigavam os casos da guerrilha na mesma época. E aí essa jornalista, essa repórter, ela indagou o Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro estava, como se diz, ele estava em desacordo com os livros de história, que os livros de história falavam outra coisa. E aí o Bolsonaro retrucou ela falando que ela precisava visitar a biblioteca da Câmara, que lá ela ia encontrar as respostas. E mesmo assim ela continuou insistindo com a pergunta, dizendo se ele estava contrariando a história. O Bolsonaro se irritou, não queria mais conversar com ela, não queria dar mais entrevista. Diz para ela, várias vezes ele disse para ela sair dali, que ele não ia falar com ela, mas ela continuou insistindo, até que a discussão chegou naquele ponto, em que ele chama ela realmente de idiota, que ele diz que ela é ignorante. Mas por quê? Porque ele diz que ela é ignorante e idiota porque ela desconhecia o que tinha lá na biblioteca da Câmara, que segundo o Bolsonaro lá desmente, desmente totalmente essa afirmação de que houve um golpe militar, entendeu? Por isso ele chamou ela daquela forma. Eu posso dizer o seguinte: ele exagerou um pouco na dose? Pode até ter exagerado, mas ele é assim, pelo menos ele é autêntico, ele não esconde o que ele é. Muitos políticos aí aparecem em bonzinhos, mas todo mundo sabe que são verdadeiros pilantras. Hoje mesmo a gente está vendo um Ciro Gomes aí, paz e amor. Como a gente sabe, o Ciro Gomes é extremamente ignorante. Tem vários vídeos dele aí xingando várias pessoas.
Mas hoje não, hoje o Ciro é candidato, então ele tem que passar uma imagem de bonzinho. O Bolsonaro, pelo menos, ele é autêntico, ele é o que é, na frente das câmeras e por trás das câmeras. Ele não finge ser o que ele é. Mas, como eu digo, esses fatos aconteceram há um bom tempo. Bolsonaro hoje ele está muito mais contido. Você não vê ele mais discutindo dessa forma. Afinal de contas, ele é candidato à presidência, o comportamento dele tem que ser outro. Né? Então ele não pode mais fazer esse tipo de coisa, né? Porque aí se iria pegar mal, principalmente como presidente da República. Então hoje o Bolsonaro eu vejo ele como um político mais experiente, que não vai cometer os mesmos erros que aconteceu lá atrás. Agora voltando ao assunto do Alckmin, quem é o Alckmin para criticar o Bolsonaro? Né? O mesmo Geraldo Alckmin é o que fechou escolas aqui em São Paulo. Ele fechou 889 salas de aula no estado. Certo? Foram várias escolas que foram fechadas. Cerca de 100 mil alunos ficaram fora da escola por causa disso. Porque a pessoa estudava numa escola perto da casa dele, a 100 metros, por exemplo, e foi transferido para uma escola a 2, 3 quilômetros de distância. Tudo isso no governo Alckmin. Ele que diz que pensa no povo. Estou vendo como ele pensa no povo, né? O Geraldo Alckmin também ele é acusado de, em 2006, ter feito um acordo com o PCC para acabar com os ataques aqui em São Paulo. Isso é matéria. Vocês veem aí no vídeo que tem essa matéria dizendo que houve um acordo na época para cessarem os ataques. Né? E depois ele quer dizer que a facção aqui em São Paulo ela está controlada. Além disso, no governo Alckmin, teve o acidente da cratera do metrô de Pinheiros. Um acidente horrível, matou 7 pessoas, se não me engano, e até hoje não houve culpado, não houve ninguém condenado pelo acidente, não houve culpados. As pessoas demoraram quase 1 ano para receber as indenizações, certo? E nada foi apurado. Além disso, vocês veem aí que o Geraldo Alckmin, ele diz que não vai alterar nenhum ponto da reforma trabalhista que foi colocada pelo Michel Temer, que todo mundo reclama. Ele já disse que ele não vai alterar em nada. A proposta permanece como está. Além disso, o Geraldo Alckmin apoia totalmente a reforma da Previdência que o Temer colocou para ser aprovada e que não conseguiu. O Geraldo Alckmin disse que se eleito for, ele vai conseguir aprovar essa medida. Ele vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. E ele é totalmente favorável também à privatização da Petrobras. O Geraldo Alckmin, como todos sabem, ele fez uma aliança com os partidos de centro, com o PP, o PR, o PRB, o DEM e o Solidariedade. Esses partidos, eles têm vários inquéritos de corrupção na justiça. Todos os principais líderes desses partidos estão com o rabo preso. Um deles é o senador Ciro Nogueira, que é líder do PP no Senado, está sendo investigado por desvios na Petrobras. O Paulinho da Força, todo mundo conhece. O Paulinho da Força responde a vários inquéritos e ele é do Solidariedade, né? Fora outros investigados aí, né, como o Marcos Pereira da Silva, que é do PRB, o Valdemar da Costa Neto, que é do PR, todos investigados por crimes de corrupção, estão aí do lado do Alckmin, certo? O Alckmin agora, essa semana, ele foi denunciado por improbidade administrativa pelo Ministério Público, que pede a perda dos direitos políticos dele, certo? A ação diz que houve caixa 2 na eleição de 2010-2014 e que o Alckmin recebeu dinheiro, cerca de 10 milhões, da Odebrecht, na época. O governador nega, mas o Ministério Público diz que apurou e esse dinheiro todo entrou na conta dele. Para quem diz que o Bolsonaro não apoia as mulheres e é contra as mulheres, tem aí um encarte de uma medida que o Bolsonaro fez em 2009. Né? Ele sugeriu
E conseguiu que aprovasse a prorrogação da licença maternidade de 4 para 6 meses para as mulheres de militares. Né? Essa proposta ela entrou na Câmara e foi aprovada em 2013. Ela é uma proposta que o Bolsonaro defendeu, junto ao ministro na época, Nelson Jobim. Ninguém fala disso. O que se fala, o que tenta se mostrar é que o Bolsonaro é uma pessoa ignorante, é uma pessoa altamente explosiva, coisa que não é verdade. Uma coisa é certa, se ele é provocado, ele responde, ele não tem papas na língua. Ele vai responder, ele não fica pensando. Certo? Agora, gente, aquele que está querendo trocar Bolsonaro por Alckmin, que me desculpe. O estado de São Paulo está péssimo. Ele só é um estado mais controlado porque é o mais rico da federação. Mas você vai em qualquer hospital público aqui, é péssimo o atendimento. Você fica mais de 4 horas para ser atendido. Isso quando tem médico, que geralmente não tem pediatra, quando tem pediatra não tem clínico. Ortopedista, então, dificilmente você vai encontrar no hospital público. E o Alckmin diz que está tudo bem. A segurança pública, ele coloca aí dados de que houve uma redução no número de homicídios. É verdade. Em compensação, o número de estupro cresceu, o número de roubo cresceu, o número de furto cresceu. Quer dizer, onde é que a criminalidade aqui está controlada? O tráfico de droga está disparado aqui em São Paulo. Certo? Ele coloca números de que houve um grande avanço no metrô. Que avanço que houve no metrô, gente? O metrô com ele, em todo esse período que o PSDB está aí, 20 anos, só conseguiu fazer 37 quilômetros de trilhos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha aqui em São Paulo. A educação, como vocês viram aí, ele fechou várias escolas, reduziu o número de salas de aula. Sabe qual foi a consequência? Hoje você tem sala de aula aí com 50 alunos. Dentro de uma sala de aula, você acha que um aluno aprende alguma coisa com 50 pessoas dentro de uma sala? Não dá. Os próprios professores indicam que o máximo de número de alunos dentro de uma sala é 30, pois ele fez salas aí com 50 alunos. A escola por tempo integral do Alckmin já foi reprovada por pais e por professores também. Mas ele quer dar uma aparência de que está tudo bem, que o governo dele está uma maravilha, quando a gente sabe que não é. E voltamos a dizer, a aliança do Alckmin é a maior que tem nessa corrida presidencial, porque ele quis pegar o máximo de tempo de televisão. Agora, que preço ele vai ter que pagar por essa coligação se ele for eleito? Quantos ministros ele vai ter que aceitar desses partidos? É o que eu pergunto. Então, gente, propaguem o máximo que puderem esse vídeo. Mostrem para as pessoas que o que o Alckmin coloca na TV não é o que ele é. Mostrem para as pessoas que ele está mentindo. E mostrem para as pessoas que o único que tem propostas de fato de mudança é Jair Bolsonaro. Vamos lutar pelo nosso candidato. É o que nós precisamos nesse momento. Tenham uma boa tarde e compartilhem os nossos vídeos. Continuem se inscrevendo no nosso canal e vamos aí dar uma força para o Jair nessas eleições. Obrigado.